5 coisas que você não pode se esquecer delas, tá? São os 5 fatores, são 5 quesitos, que seriam exatamente o que eu falei na outra aula também, a respeito de quem? Tem que apresentar uma proposta de intervenção, essa proposta de intervenção tem que ser, eu tenho que ter um ator, quem é que vai fazer, o que é que vai fazer para resolver o problema, você apresentou um desafio, o desafio é um problema, você vai ter que apresentar uma proposta de intervenção, resolver o problema. Você tem que falar também qual o meio que você vai utilizar para que aquela ação seja colocada em campo e, ao final, você tem que colocar qual é a finalidade especificamente restrita daquela proposta de intervenção. Lembrando que depois de um desses, você pode dar o detalhamento tanto do ator, tanto do que vai fazer, da ação que vai ser feita. Você pode fazer um detalhamento do meio que é utilizado e também da finalidade, né? Qual é o objetivo daquela ação. Você vai ter que colocar o para quê, com o intuito de, com a fim de, com o objetivo de, e você pode apresentar o efeito esperado, tá bem? Que eu vou passar aqui para vocês nesse sentido, tá? Primeiramente, na telinha sua, você tem o ator. Então, são os ministérios. Se você dominar, se tiver conhecimento, você vai colocar o ministério. Tá? Então, você vai ser mais preciso. Então, se for um problema relacionado à saúde, então você vai apelar e vai apresentar como ator o Ministério da Saúde. Ou então é um problema relacionado à educação, né, evasão escolar, etc. Você pode falar do Ministério da Educação. Se for problema de transporte, problemas viários, mobilidade urbana, você pode falar a respeito do Ministério dos Transportes, apresentá-lo como um ator principal aí. Se for relacionado a esporte, aqui, se é desemprego, carteira de registro, carteira de trabalho, registro, etc., problemas relacionados a atividades informais, está aqui. Ministério da Fazenda, Ministério das Cidades, Ministério da Segurança Pública, serviços públicos, no caso é Ministério de Gestão e da Inovação em Serviços Públicos. Aqui, por exemplo, chama atenção, aí você tem que guardar certinho esse nomezinho, tá? Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, se você quer ser mais assim, diferentaço, eu quero fazer um pouquinho diferente. Tudo bem, tá? É relevante? Vou ser bem sincero, não é tão relevante assim. Mas se você quer fazer uma coisa mais específica, tá valendo, tá? Se você colocar assim, por exemplo, ao invés de você colocar governo federal, que engloba tudo, que o governo federal, querendo ou não, essas pastas aí, essas ramificações, são os tentáculos, são os subsídios que ajudam, né, aí, que acabam determinando todas as políticas públicas, né? Cada um enfrentando aí uma pasta, ok? Então, se você quer, por exemplo, apresentou um problema relacionado assim, à gestão pública, as coisas não estão funcionando no governo, por exemplo, é deficitário demais, está aquém do esperado, então você vai apresentar o quê? Ministério de Gestão e da Inovação em Serviços Públicos. Ele que vai determinar se estão, por exemplo, você está dizendo que está tendo uma precariedade de serviços públicos, você tem que apresentar quem? Esse camarada aí, o Ministério da Gestão, Inovação em Serviços Públicos. Para fazer o quê? Para fazer um realinhamento, uma reengenharia nos serviços públicos relacionados a X, né? No caso aí, você vai falar qual é o problema que apresentou no X, e aí você vai escrever, você vai registrar exatamente qual é esse problema aí que você está elencando, tá? Ministério das Minas, Reforma Agrária, esse negócio, Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Ministério da Cultura, Igualdade Racial, Ministério do Meio Ambiente, você vê o que é específico, Ministério das Comunicações, por exemplo, se você disser que assim, que é problema da mídia, né? Problema das mídias sociais, que nós apresentamos lá no início. Por exemplo, a mídia social, então tá, você coloca assim, o Ministério das Comunicações deve criar regulamentações, né? Criar regulamentos ou agências reguladoras, né? Para fiscalizar, determinar como é que vai funcionar as coisas. Ministério das Mulheres, bem específico isso aí, e recentemente também o Ministério do Empreendedorismo. Tá? Então fica essa deixa aí para você a respeito de atores. Na telinha aí, mais um pouquinho, falando rapidamente, quais são os outros atores? O mais usado é aqui o governo federal. Lembrando que tem que ser com letra maiúscula. Se você colocar com letra minúscula a segunda palavra federal, por exemplo,
é um desvio. Se você colocar as duas palavras governo federal com as duas palavras com letras minúsculas, você tem um desvio. Não se conta, por exemplo, a segunda palavra, a terceira palavra desse substantivo próprio, né? Substantivo próprio. Somente a primeira palavra, tá? Desculpa, somente conta um desvio, ainda que esse substantivo composto, né? Digamos assim, tenha mais palavras e você errou 3, 4, por exemplo, tá? Conta somente um desvio. Aí os demais é tudo letra minúscula, né? Ou então pode ser a família que tem que fazer alguma coisa, ou propriamente as pessoas, tá? Você não pode colocar, por exemplo, um sujeito indefinido, por exemplo, alguém, alguém, quem, tá? Alguém, não tem jeito, não vai rolar, tá? Iniciativa privada pode colocar também, parceria com a iniciativa privada, você pode colocar o governo federal com a iniciativa privada, com parceria com a iniciativa privada, pode colocar agremiações, tá? Grupo de serviço, Rotary Club, Lions e outros mais por aí, as escolas, as universidades, a própria mídia, tá? Ou as emissoras de radiodifusão, você também pode elencar também. Bom, o que é que vai fazer? Então, o governo federal vai fazer o quê? O Ministério das Comunicações vai fazer o quê? O CONAR vai fazer o quê? Vai fazer campanha. Aí você faz a combinação, campanha sobre droga por meio de palestra, certo? Ou vai fazer campanha por meio de cursos de especialização, vai fazer palestras por meio de treinamento, vai fazer palestras convocando a iniciativa privada, a sociedade civil, vai fazer oficinas temáticas, promover oficinas temáticas, campanhas por meio de palestras. Então você pode fazer todas essas combinações, tá? Ou então o governo federal deve promover oficinas temáticas, né, nos bairros, na sociedade de bairros, etc. Pode colocar. Governo federal, as escolas, as universidades podem promover rodas de conversa, né, que são os espaços coletivos para fazer reflexão, discussão acerca de qualquer tema. É também uma das propostas para você utilizar. Então você tem aí um universo até razoável para você escolher. Outra coisa que tem que colocar na sua redação é o meio. Qual vai ser o meio utilizado? Bom, então o meio utilizado por meio de contratos com empresas, né, que realizam, né, o serviço, por meio de leis ordinárias, leis ordinárias, por meio de congressos, por meio de ocupação de espaços, espaços físicos, por meio de instalação de clínicas, por meio de construção de tendas móveis, por meio de atendimento personalizado, atendimento móvel, com utilização de ambulância, com utilização de micro-ônibus, veículos por meio de veículos de veiculação de vídeos, perdão, né? Você cria um vídeo e vai ser veiculado nas emissoras de televisão, nas redes sociais, aqui tudo meio, tá? Rede social. Se você quiser detalhar algum deles, aí você entra no detalhamento. Por emissoras de televisão, por emissoras de rádio e televisão. Então você tem uma gama aí razoável para colocar na sua proposta. Vamos ao próximo. O outro é para quê? Qual é a finalidade? Qual é a finalidade daquela ação? Tá? Então, esse aqui é uma ação específica, tá bom? Esta aqui é uma ação específica. Qual é e para que serve? Lembrando, na ação, você nunca pode escrever, por exemplo, a palavra não. Tá? Exemplo, o governo não deveria aceitar, tá? Você não pode usar negativa. É um detalhe muito importante. Você tem que falar assim, o governo deve empregar. Você não pode, por exemplo, registrar assim. O governo não deve aceitar, o governo não deve fragilizar-se sobre, o governo não pode cercear, o governo deve, então sempre no imperativo, tá? O governo deve, sempre no imperativo, não pode usar a palavra não
na conclusão. Esse é um detalhe muito importante. Bom, e o para quê? Qual que é a finalidade? A propriamente finalidade é assim, qual é a... para que está fazendo aquela ação? Não coloque, por exemplo, para que os problemas sejam resolvidos. Isso é muito vazio, né? O conteúdo. Você pode ser penalizado a competência 3, tá? Na competência 3 do projeto e o desenvolvimento. Você desenvolveu, mas e aí? Você trouxe informações? Beleza. Trouxe fatos? Ótimo. Trouxe informações? Ótimo. Você trouxe opinião? Ótimo. Mas lá, no caso, lá embaixo, a gente fala lá embaixo, geograficamente dizendo, na conclusão, no último parágrafo, você traz assim, para quê? Para que esse problema seja resolvido. Isso é claro, isso é óbvio, é muito óbvio. Então, não é interessante você colocar desta forma. É importante que você coloque assim, para que as pessoas entendam realmente que a tal ação, tal omissão, tal negligência pode afetar a sua vida de forma traumática, ou os efeitos dessa ação, eles são extremamente nocivos para a educação, para a própria saúde do cidadão, para a coletividade. É importante que você esclareça, não precisa entrar com detalhe, porque detalhamento nós vamos falar já aí na frente. E aí o detalhamento de um dos 4 anteriores que eu falei, tá? E por último, um detalhezinho é o efeito esperado. Este, enquanto o para quê, esse aqui é específico, tá? Eu já falei. Esse último aqui, ele é o mais generalizado, tá? Ele é generalizado. Esse aqui é mais para a sociedade, tá? Sociedade. Eu vou falar como um todo, mas você não pode escrever. Sociedade, sociedade. Você não vai escrever como um todo, tá? Mas na oralidade a gente diz dessa forma para enfatizar a ideia do que você deve fazer, ok? Muito bem. Detalhamento de um ator. Então você pode trazer o detalhamento de um ator? Como é que você vai fazer isso? Você vai escolher um daqueles que eu comentei, né? E o que você vai trazer aqui nesse sentido? Você vai trazer um pouquinho mais de informação, tá? Como é que você vai fazer isso? Por exemplo, a intervenção, último parágrafo. A intervenção, portanto, para reverter o cenário é imperativa. Por isso, produzindo aqui, né? Essa palavrinha aqui indica a conclusão. Governo federal. Vamos considerar que você coloca o governo federal. Aí você vai explicar o que é o governo federal, entendeu o que é detalhamento? Você só explicar o que é ele. Entidade responsável por formular ações públicas, responsável por implementar políticas públicas. Para quê? Para o bem-estar de todo cidadão, tá? Então, é rapidinho. Ou você escolhe um ou outro, tá? Vou repetir. Entidade responsável por formular o bem-estar do cidadão, ou então por implementar políticas públicas favoráveis ao cidadão. Você pode fazer algumas mudanças aí, fique à vontade, tá? De que forma? Promovendo políticas de orientação sobre endividamento, por exemplo, né? Ou então esse outro aqui, né? Você pode colocar coordenando ações. Aqui você viu que eu coloquei promovendo campanhas, tá? O que ele vai fazer? Promover campanhas. Promovendo campanhas de orientação sobre endividamento. Sempre colocar alguma coisa assim, o que seria essa campanha? Ou então, né, implementar para o bem-estar de todo cidadão, coordenando ações de, aí você vai explicar. Então, um é promover ou o outro é coordenar. Então, os verbos aí você pode escolher, que você tem aí bastante recurso para utilizar no sentido lexical. Tá? Detalhamento do que, né? O detalhamento do que, por exemplo, você vai colocar assim, ó, orientações sobre endividamento. Aí eu coloco uma pausa, aqui estratégia, coloco assim, ó, elas, que resgata mais elementos de coesão, que você tem que ter pelo menos 2 elementos de coesão parágrafo, tá? Elas podem ser, estou explicando, ó, denominadas, eu coloco o nome como você quiser, tá? Dívidas nunca mais, somente a primeira palavra, letra maiúscula, e devem ser veiculadas exaustivamente nas mídias sociais e em redes sociais. Lembrando que mídia social e redes sociais tem uma diferença sutil, mas tem, tá? Enquanto uma é só feita no nicho digital, o outro você tem uma ramificação maior, tá? Então isso não está errado, só lembrando, tá? Então, ó, elas podem ser denominadas
dívidas nunca mais, tá? Detalhamento do meio. Agora eu vou detalhar o meio. Observe aí, por favor, tá? Por meio de vídeos virais veiculados exaustivamente nas mídias sociais. Eu vou explicar quais são as mídias sociais. Quais são as mídias sociais? Como o Instagram, Facebook, vídeos publicados aí, Telegram, TikTok, tá? Eu estou especificando. Bom, eu vou detalhar um outro, tá? O detalhamento do fim. Então você tem a finalidade. Então, por exemplo, paramos aqui, né? E agora com o intuito de, você pode colocar para que, tá? Para que se divulgue, ou então para divulgar, tá? Para divulgar. Lembrando, ó, para divulgar. Aí você teria que tirar esse desenho aqui, tá bom? Se eventualmente você escolher fazer isso, tá? Ou então você pode colocar, por exemplo, também com o intuito de, você pode colocar com o objetivo de, ou a fim de. Só que eu lembro num vídeo anterior que eu disse assim, eu sugiro aos meus alunos que não façam isso, porque você pode confundir e colocar a fim assim, considerando que você estará ali ansioso, preocupado com o tempo, você pode colocar a fim, que aí são semelhanças, tá? Então isso não dá certo. Aí não mudou completamente aí o sentido, tá? Então coloque com o intuito de, com o objetivo de, e você não vai errar. Bom, você colocou o detalhamento, lembra que eu disse? Espero que você se lembre do que eu disse. Espero que você lembre o que eu disse. Enquanto aqui é um detalhamento específico, que é o tema, aí você vem com esse outro aqui, ó. Qual é o efeito esperado, tá? O efeito esperado é esse último aqui, ó. Então você vai sempre, eu sugiro que você guarde e use sempre isso aqui, ó. Em síntese, em suma, desta forma, desta maneira. Qual é a conclusão da conclusão? É o finalzinho. Vamos fazer, tem uma conclusão e agora fazer uma conclusãozinha no finalzinho aqui. Os indicadores de inadimplência e de endividados serão reduzidos na sociedade. Então, este aqui é o gigantesco, que é o geral. E este outro aqui que eu passei para vocês, que é o que está sublinhado, perdão, tá? No caso, aí sim que ele é a finalidade. E agora, o efeito esperado é a última, tá? Não pode esquecer desse detalhezinho, você não pode se esquecer desse detalhezinho, tá? Que, para finalizar, né, usando a minha borrachinha aqui, tá? Então, enquanto um, que é o que está sublinhado, isto aqui é a finalidade, qual é o fim em si, este outro aqui no finalzinho, que está, a letra está um pouco maior, para diferenciar, este aqui é o efeito desejado, tá bem? Qual é o efeito desejado? E este aqui, repito, que é o geral. E se preferência, coloque sempre assim, de forma geral, a coletividade, tá? Independente de tudo, a coletividade, ela é quem será contemplada. Então fica essa dica aí para vocês, ok? Bom, eu sou o Manu, professor Manu, Delgrim Vestibulares.